Olá, irmãos! Estamos aqui no nosso 26º e 27º dia de resumo, porque nós paramos no 25º. E claro, como estamos lendo de forma fragmentada o livro de Jeremias, eu deixei para juntar e falar tudo de uma vez aqui, né? E hoje nós vamos falar também um pouquinho do livro das Lamentações. E nós paramos no livro de Jeremias, justamente naquela parte em que Jeremias foi proclamar a profecia que Deus deu para ele, para os israelitas, de um possível ataque da Babilônia, e os israelitas, Judá, o Reino do Sul, para ser mais específico, não agradaram da profecia de Jeremias. E aí, além de não agradar, eles bateram nele, zombaram dele. E Jeremias foi então falar com Deus, e Deus falou com ele: ó, prepara, porque você não sabe o que te espera. Tem muita coisa aí para acontecer. Você vai passar muitos maus bocados. E Jeremias, sabe o que fez? Chorou, porque ele sabia tudo o que ele deveria passar. Então, meus queridos e amados irmãos, o Jeremias vai fazer aquilo que Deus não quis nem saber se ele chorou. Deus simplesmente falou: vai, porque eu te enviei para ser profeta no meio desse povo. E aí, dos capítulos 26 ao capítulo 45 do livro de Jeremias, o que a gente vai ver são profecias direcionadas para Jerusalém. São profecias duras, pesadas para Jerusalém, dando um pequeno alívio dos capítulos 30 a 33. Daqui a pouco eu vou falar deles. Mas, basicamente, o que acontece? Jeremias agora, ele tá falando para o povo de que Judá será atacado. E aí, Deus pede a ele que faça algo mais concreto. E Jeremias então pega um jugo de bois de madeira e coloca esse jugo de bois sobre o pescoço, para falar, para mostrar aquilo que Deus vai fazer, né? Através deles, na vida deles, com aquele jugo de bois, né? E Jeremias, Deus não só pede ele para colocar aquele jugo, mas no meio da profecia, profetizar para os falsos profetas também. E ele está então com aquele jugo de bois ali para trazer essa profecia contra o povo de Jerusalém, né? Só que quando ele coloca aquele jugo e traz aquela profecia, se levanta um tal de Ananias ali no meio deles, e o Ananias vai trazer uma profecia diferente. Ananias vai dizer que não vai ter isso, não vai ter calúnia, não vai ter ataque de nada, não. Aliás, o que vai acontecer é o seguinte: é Deus que vai quebrar esse jugo. E ele avança sobre o profeta Jeremias, arranca o jugo que estava sobre o pescoço de Jeremias e quebra aquele jugo, falando: ó, nós vamos passar uma turbulência por 2 anos, o máximo. 2 anos vai ser a nossa luta, a nossa batalha contra a Babilônia, mas daqui a pouco Deus vai nos restaurar. E aí, gente, o tal do Jeremias é humilhado com aquele jugo. Só que quando Jeremias vai falar com Deus, Deus fala para Jeremias: seu Jeremias, fala para eles que eu não vou mandar um jugo de madeira, não, eu vou mandar um jugo de ferro. Pega outro jugo agora de ferro, põe sobre o pescoço e pode profetizar, Ananias vai morrer em 1 ano. E a perseguição da Babilônia vai durar 70
anos. Gente, muito duro. Jeremias profetiza a morte de Ananias e não deu outra. Ananias morreu. Ele pagou pelo preço com a própria vida. Por quê? Por estar julgando contra o próprio Deus. Porque profeta mesmo é Jeremias, né? E aí, dos capítulos 30 a 33, como eu disse, vem uma palavra de restauração, de esperança, né? É um tempo em que o profeta Jeremias vai dizer: basta lembrar de mim, Senhor teu Deus. Invoca-me e eu te responderei e vou te revelar coisas inacessíveis que vocês não conhecem. E aí não deu outra. A Babilônia avança, ataca, mata quase todo mundo. É um desastre o que a Babilônia faz com Judá. E leva alguns para os cativeiros, outros morreram e outros ficaram em Judá. Entre eles, o Jeremias. Jeremias foi poupado, aliás, ele tinha profetizado e o rei mandou Jeremias escolher, e Jeremias escolheu ficar. E os que ficaram reconheceram que estava errado, arrependeram, foram até Jeremias, pediram a Jeremias que desse um conselho para eles. E Jeremias então fala para eles assim: já que vocês estão arrependidos e vocês estão pensando em fugir, porque eles estavam pensando em fugir para que eles também não fossem levados cativos na segunda leva, porque depois teve outra, né? E Jeremias falou assim: já que vocês estão pensando em fugir, pelo amor de Deus, não fuja para o Egito. Não vão para o Egito, não volte para lá, né? É o conselho que eu dou para vocês, não faça isso não. Eles foram lá, pediram conselho para Jeremias, pediram opinião, e Jeremias falou o que eles pediram. Sabe o que aconteceu? Eles se revoltaram com Jeremias, e não só desobedeceu Jeremias, como sabe o que eles fizeram? Amarraram Jeremias e levou Jeremias junto com eles. Gente, esse povo, quando você olha Deus diante desse povo, e levou. E aí Jeremias foi com eles, né? Então, depois nós entramos no capítulo 46 ao 51, que é o que? Deus vai usar da Babilônia para julgar todas as outras nações. Está todo mundo perdido. Então, vai julgar o Egito, a Filístia, Moabe, Edom, os Amonitas, Damasco, enfim, tem um julgamento para todo mundo. Só que, surpreendentemente, o livro vai terminando, lá no capítulo 51, com os maiores versículos destinados para uma condenação, sabe de quem? Da própria Babilônia. Deus vai usar a Babilônia para destruir os povos vizinhos, né? E a profecia de Jeremias é que todos eles serão aniquilados, mas a maior parte desses escritos finais de condenação é para a própria Babilônia que Deus vai usar, né? Ou seja, Deus não vai poupar a Babilônia, mesmo Deus tendo usado a Babilônia para falar ao teu povo, para libertá-los e etc. e tal. O capítulo 52 termina com um fato interessante, é o último capítulo. É Jeconias, que é o outro Joaquim, ou Joaquim o segundo lá. Ele é convidado pelo rei Nabucodonosor para se assentar na mesa com o rei e comer com o rei o resto da sua vida. Ele vai ser entronizado no lugar
de reis. Sabe o que isso quer dizer? É que ainda há uma esperança para Jerusalém. Um resto de esperança. Assim nós finalizamos o livro de Jeremias e já entramos nas lamentações de Jeremias. Né? O livro se explica, o próprio nome se explica. Né? É um livro de intensas lamentações. Né? É um livro bastante interessante, que traz muita coisa importante. Após a invasão da Babilônia, né, nós estamos lendo no livro de Jeremias, principalmente, Jeremias que viveu antes e durante a invasão da Babilônia, ele havia profetizado muito, como nós acabamos de ver aqui, mas ninguém quis dar ouvido. Então, o que o livro de Lamentações traz? Ele começa com um lamento. Eu vou pegar aqui o versículo 1 e 2. Ó, como está abandonada a cidade tão povoada? Assemelha-se a uma viúva, a grande entre as nações, rainha entre as províncias, ficou sujeita ao tributo. Ela chora pela noite adentro, lágrimas lhe inundam as faces. Ninguém mais a consola. De quantos a amavam, seus amigos todos a traíram e se tornaram seus inimigos. Então veja, começa com um lamento. O povo, nossa, o que a gente vai ver aqui, coisa pesada. O povo vai rastejar pelas ruas. A gente vai ver cenas de canibalismo. E apesar de tudo, o autor ainda traz uma esperança para seu povo, ali nos capítulos 3. O capítulo 3, ele é conhecido como o capítulo da misericórdia. Há sempre uma esperança para o arrependido. O livro ainda traz isso, mesmo sendo um livro de muitas lamentações. Mas o povo parece não querer mudar, o povo não está nem aí, o povo sofrendo, arrependido, mas Deus disse: eu enviei meus profetas, eu avisei vocês, eu falei para vocês. Só que o que a gente vê? A gente vê um Deus que também sofre. Quando você vai lá em Jeremias capítulo 14, você vê que Deus fala: é a minha dor, a sua dor é a minha dor. Jeremias 14 fala isso. E o que a gente vê aqui no livro de Lamentações? Cada capítulo, ele tem um ponto de vista diferente do outro. É interessantíssimo. É muito legal o livro de Lamentações. Dos capítulos 1 a 4, são capítulos acrósticos, ou seja, eles também trazem poemas do alfabeto hebraico. Cada verso tem uma letra do alfabeto hebraico. Cada versículo dos capítulos 1 a 4, aliás, o que a gente está vendo aqui? É como se o sofrimento de Judá fosse de A a Z. Então, o capítulo 1 e o 2, eles trazem um versículo para cada letra. Se você observar, você vai ver isso nos capítulos 1 e 2, é muito semelhante, um versículo para cada letra. No capítulo 3 já muda. O capítulo 4 volta para a mesma estrutura dos capítulos 1 e 2, e no capítulo 5 você não vai ver as letras do alfabeto hebraico, e eu vou tentar decifrar tudo isso aqui com você em poucos minutos. Então, o capítulo 1 é Jerusalém. O que ele está trazendo? Jerusalém, uma viúva abandonada, a senhora abandonada, que é também chamada a filha de Sião, que foi abandonada. Ela está só. Ela é uma viúva. Ela está só, enlutada. Entre os seus entes queridos, ela sofre.
porém não tem ninguém que a consola. É isso que traz o capítulo 1. Ninguém que a console. Então ela clama para que o Senhor olhe para o seu destino. É o que o capítulo 1 vai trazer de Lamentações. O que a gente vê no capítulo 2 é um Deus furioso lutando contra o seu próprio povo. Tudo foi causado por causa da ira de Deus. E essa ira de Deus não é uma ira de um Deus raivoso, um Deus vingativo, não. Essa ira de Deus é simbolizada como se fosse a justiça de Deus, né? Israel tem uma aliança com Deus, porém, essa aliança, ela está rompida, ela está quebrada, entende? É uma aliança que foi quebrada, e por causa disso, né, a justiça de Deus está sobre eles nesse capítulo 2. É um Deus lutando contra o seu próprio povo. Gente, é um contraste que a gente vê aqui de mães contra os seus próprios. Gente, é muito forte. Eu vou ler aqui para você. Olhai, Senhor, e considerai a quem jamais tratastes assim, como mães a devorar os seus frutos e suas criancinhas de colo. Foram massacrados sacerdotes e profetas no santuário do Senhor, jazem pelo chão nas ruas, e o menino velho. Eles se arrastam pelo chão nos meios dos escombros, e as mães matam os filhos para se alimentar. Gente, isso é o exílio babilônio. Elas matam os filhos num ato de canibalismo para se alimentar deles. É muito forte a Lamentações. Capítulo 2 traz isso. Jovens e velhos vão se arrastando por meio dos lixos, dos escombros, das ruínas, que eles não estão se aguentando de fome. É muita tristeza. E o capítulo 3, o que ele traz na sua estrutura? Aqui, cada letra traz alguns versículos, não é igual à estrutura dos outros dois, que traz um versículo por letra. Na verdade, eles trazem 3 versículos por letra, é isso. A estrutura dele, capítulo 3, são 3 versículos por letra, não é um versículo por letra, né? Tem muita linguagem de outros escritos sagrados aqui. O que a gente vai ver aqui? Uma linguagem de Jó, uma linguagem dos Salmos, até do profeta Isaías está aqui no capítulo 3. O capítulo 3 ele é meio que um alívio, ele vem trazer esperança para o poeta, sabe? Por causa do quê? Da aliança de Deus. Olha lá, vamos ver aqui, no capítulo 3, versículo 31, porque o Senhor não repele para sempre. Após haver afligido, ele tem piedade, porque grande é a sua misericórdia, não se alega o coração, não lhe alega o coração humilhar e afligir os homens. Veja, o capítulo 3, ele é um capítulo que traz muita esperança para Judá, né? Jerusalém é pecador arrependido, né? Mas que lembra da aliança, da misericórdia. E o capítulo 4 de Lamentações é o povo lamentando a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Aqui nesse capítulo fica uma semelhança, como eu disse, com o capítulo 1 e 2, né? Que é um versículo por letra. O que vemos aqui é um contraste. Como as coisas eram no passado em Jerusalém e como elas estão hoje. Gente, as crianças sorriam. Agora, o que se vê são crianças urrando, pedindo comida. É muito duro. Os ricos eram abundantes. Agora eles comem daquilo que eles catam no chão. Os líderes
Os líderes reais eram gloriosos em tudo e agora eles são famintos, maltrapilhos, são irreconhecíveis. O rei da linhagem de Davi foi arrastado. Veja o que está acontecendo agora aqui, é isso. Nesse capítulo 4, o povo lamentando a destruição de Jerusalém. Uma tragédia, algo extremamente doloroso, uma situação que isso tudo está refletido. O último capítulo, capítulo 5, que ele é único, ele não traz as letras do alfabeto hebraico. Ele é um capítulo diferente da estrutura dos outros, porque ele quebra todos os padrões dos outros. Essa é a intenção desse capítulo 5. Ele é do mesmo tamanho dos outros, né? São 22 versículos ele tem. Porém, o alfabeto desaparece. É como se o poeta estivesse dizendo que não aguenta mais, sabe? Não aguenta mais. Então, Israel implora a Deus que o abandonou. Esse capítulo é o capítulo da súplica a Deus, para que Deus se lembre deles e os liberte. É o capítulo da súplica. Eles entendem tudo que acontece por culpa deles mesmos, eles sabem disso. E termina com uma pergunta: será que o Senhor nos esqueceu por completo? Deve haver alguma esperança, a menos que o Senhor tenha nos rejeitado de vez. Assim termina o livro do profeta, das Lamentações do profeta Jeremias.